Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a coordenação desse evento, especialmente a professora doutora Amanda Maria Sena Reis, pelo convite em estarmos aqui essa noite para conversarmos um pouco sobre a minha área de atuação e a relação dessa área com as inter-relações que existem entre a administração e as doenças organizacionais. Como tem pessoas de diversas áreas do conhecimento participando desse evento, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Roberto Reis, sou professor titular da Universidade Federal de Viçosa, sou formado em administração, filosofia e especificamente em administração de universidades. Eu gostaria de dizer que não vou falar aqui sobre todas as doenças que ocorrem na organização e muito menos na administração. Eu vou falar dos fatores que levam a que as pessoas tenham essas doenças. Então, da forma como as pessoas são conduzidas, essa relação, inter-relação, que leva a doenças organizacionais. Quando a gente fala em administração, eu queria tomar um segundo seu só para dizer o que é administração, porque não é a área de todo mundo que está participando do evento. A administração é gerir recursos. Que recursos? Todo tipo de recursos, humanos, físicos, financeiros, materiais. Todo mundo que está assistindo essa palestra administra alguma coisa. Você administra seu tempo, você administra suas atividades acadêmicas, o aluno administra seus tempos, suas horas, suas atividades, o professor, na empresa também. Agora, há 3 tipos específicos de administração em virtude dos objetivos que essas instituições têm. A primeira é a administração pública, que tem o objetivo de devolver à sociedade o bem-estar social através dos impostos, taxas que são pagas. Então, o objetivo da administração pública é o bem-estar social. O objetivo da administração de empresa, além do social, é claro que tem o objetivo de lucro. As empresas visam lucro. E a particular ou singular, cada uma tem um objetivo específico, que é como as escolas que geram e transmitem conhecimentos, hospitais, museu, exército e outras tantas que não vem ao caso aqui nesse momento para falarmos disso. Há vários anos, eu, com alguns professores da Universidade Federal de Viçosa e professores da UFMG, começamos a desenvolver trabalhos que já tinham outros pesquisadores no mundo realizando sobre motivação e satisfação, que é aquilo que leva o indivíduo a ter prazer naquilo que ele faz e ser recompensado, sentir recompensado pelo que fez. Então, no início, essas pesquisas eram sobre motivação e satisfação. Com o passar do tempo, os estudos foram evoluindo, isso passou para comprometimento organizacional, ou seja, o comprometimento que a pessoa passava a ter nas organizações em função da motivação e satisfação. Posteriormente, evoluiu-se para clima organizacional, que é a atmosfera psicológica que existe dentro da organização, que proporciona o comprometimento organizacional através da motivação e satisfação. Hoje, isso é muito mais estudado como estresse organizacional, que decorre do clima organizacional, que deriva do comprometimento organizacional, que vem da motivação e satisfação. Então, o conhecimento, ele muda a todo instante. Por isso que dizem que o conhecimento é confuso, complexo e contraditório, porque ele muda constantemente. Na verdade, tudo que fazemos na vida, eu tenho esse princípio. Eu faço com prazer e só faço o que me dá prazer. Trabalhar, você tem que trabalhar com prazer. Se você não trabalhar com prazer, pensem bem. Um dia tem 24 horas. Vamos dividir isso em 3 grupos de 8. 8, para as pessoas normais, elas passam dormindo. 8, elas passam no trânsito, alimentando, lazer, fazendo as outras coisas. E as outras 8 ele passa trabalhando. Então a vida é trabalho. Os melhores anos da vida da gente, em torno de 20, 25 anos, e durante 30 a 35 anos atualmente, né, pela legislação, o indivíduo passa trabalhando. E são os melhores anos da vida e nas melhores horas da vida. Você passa trabalhando. Já pensou você passar 30, 35 anos trabalhando num ambiente hostil, sentado numa cadeira bamba, com um prego assim, ó, te beliscando? Como é que você pode exigir que um funcionário desse produza? Num ambiente que faz um calor insuportável, ou um frio em excesso, ou com instrumentos de trabalho que não são adequados. Como é que você vai exigir produtividade de um indivíduo igual a esse?
Não tem sentido. Então, na realidade, a gente tem que fazer o que gosta. Há muitos profissionais que formam em determinada área do conhecimento e às vezes têm dificuldade de arrumar emprego ou mesmo não conseguem e apelam para ser professores, tá certo? Eu, desde a primeira atividade que eu exerci, eu sempre fui professor. Eu escolhi ser professor para a minha vida. Você fala, você nunca vai ser rico. Mas eu não escolhi ser rico, eu escolhi ser professor. O que me dá mais prazer no mundo é ser professor. Eu faço isso com o maior prazer. Estar falando com vocês aqui é o que me dá mais prazer nesse momento. Se me desse mais prazer aqui agora, estar num determinado lugar fazendo um churrasco, eu estava lá. Mas o que me dá mais prazer nesse momento é estar aqui. A vida é isso, você tem que viver com e por prazer. Porque as atividades que você desenvolve com prazer, elas são muito mais produtivas e de muito mais qualidade. Então, na verdade, há uma grande interferência das pessoas que chefiam as organizações, as instituições, porque se você tem um chefe que te trata com respeito, que proporciona treinamento constante e que te valoriza, você tem muito mais motivação para produzir. Agora, se você tem um indivíduo que não está preparado para ser chefe, que tem um monte desses por aí, e que querem simplesmente tratar o trabalhador mandando agressivamente, tratando mal, não tem como o indivíduo produzir. Todo mundo gosta de respeito e gosta de ser tratado adequadamente. Na verdade, o ditado chinês diz o seguinte: eu tenho que segui-los. Aí o outro chinês pergunta, segui-los por quê? Porque eu sou seu chefe, eu sou seu líder. O líder é aquele que segue, é aquele que vai atrás, para que mostre o caminho e não permita que seus subordinados se percam pelo caminho. O líder não é aquele que vai arrogante na frente, chamando os seus subordinados como se fosse uma manada. Não, isso não é líder, não. O chefe que não é líder não serve para chefiar. Liderar é diferente. Liderar é mostrar para os subordinados aquilo que eles devem fazer para alcançar um objetivo. Tudo que nós fazemos na vida é em busca de alcançar objetivos. Nós estudamos para quê? Porque temos um objetivo de concluirmos um curso, conseguirmos um emprego melhor e termos uma qualidade de vida melhor. Quem vai para o mercado de trabalho cumpre esse objetivo nas tarefas acadêmicas na área mais voltada para trabalhar. Aqueles que querem ficar na área acadêmica vão procurar fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, para se tornarem cientistas, não é verdade? Então, a gente tem que ter objetivo na vida, porque senão nós não vamos conseguir produzir adequadamente aquilo que a gente espera. A vida é trabalho. Eu não conheço outra forma de ganhar dinheiro. Tem gente que conhece, eu não conheço. Por isso eu trabalho muito, porque eu tenho um grau de exigência não muito grande, mas um grau de exigência para satisfazer meu nível de qualidade de vida, que eu tenho que trabalhar muito. Essa é a única forma que eu conheço de trabalhar, de ganhar dinheiro trabalhando, então eu tenho que trabalhar, não é verdade? Então, na realidade, é o seguinte, é fundamental que o líder saiba chefiar. O que mais valoriza um funcionário, o que mais motiva um funcionário é a criatividade. O indivíduo que desenvolve as mesmas atividades todo dia, atividades rotineiras, por longos períodos, faz com que o indivíduo se sinta desmotivado, porque ele não tem criatividade. Tem que permitir que o indivíduo mostre que há uma forma diferente de fazer as coisas, porque muitas vezes as pessoas, às vezes que têm até menos conhecimento do que a gente, pensam melhor do que a gente. Então não custa ouvir o funcionário. Um chefe, um professor que é orientador de alunos, ele tem que ser orientador por prazer. Existem alguns professores, eu mesmo conheço determinados alunos em outras universidades aí, que tem aluno que acorda até gritando à noite, de horror da pressão psicológica que o orientador faz nele. Que orientador é esse? Esse é um desorientador, esse é um destruidor do ser humano. O orientador tem que ter empatia e o aluno para trabalharem juntos, para que possam produzir juntos. Não é verdade? Um professor que faz uma guerra psicológica com o aluno, ele não serve para ser professor. Ele não nasceu para ser professor. Para qualquer coisa, menos para isso. É uma relação humana onde um aprende, o outro ensina, e que os dois constroem juntos o conhecimento. Como é que você vai fazer isso com uma pessoa que não tem a menor sensibilidade de entender que se você está para aprender é porque você sabe menos do que ele?
E aí você vem com arrogância para cima dele, querer que ele saiba o que você sabe. Uai, isso é falta de compreensão humana. Na realidade, para tratar com o ser humano, você tem que ser humano para entender as dificuldades do outro. Isso é fundamental. Não há outra maneira de relacionar sem entender que o indivíduo que está te procurando na academia para aprender alguma coisa, que está na sala de aula, você tem mais conhecimento do que ele, tem a obrigação de ter, porque você é professor, você estudou mais. Hoje, o ensino é um pouco mais complexo, porque nós, professores, temos um concorrente muito forte, que é o professor Google, e ele, às vezes, dá informações, às vezes até corretas e às vezes não tão corretas, mas o aluno recorre a esse professor e, às vezes, nos questionam de coisas que o professor Google está ensinando e que, às vezes, não são confirmadas cientificamente. E nós, como professores, temos que estar baseados na ciência, porque o que nós falamos tem que ser verdade, e a verdade vem da ciência. A ciência é que é o meio de comunicação e de instrução e de formação que fala a verdade. Então, na realidade, é preciso que o professor trate o aluno com respeito. Existe uma lei da física que todo mundo conhece, que a cada ação corresponde uma reação em efeito contrário e maior até. Então, se de repente você não está sentindo bem-humorado ou está trazendo para a sala de aula um problema pessoal seu e trata mal os alunos, você vai ter o retorno na mesma dimensão que você trouxe. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser professor, que todos vocês que dão aula e que estão aqui devem saber igual ou muito mais do que eu sobre isso. Ainda que eu tenha muito tempo, muitos anos que eu dou aula, mas vocês também têm. Eu só estou querendo levantar uma dimensão que ocorre na escola e ocorre nas empresas. Tá certo? Eu não poderia deixar de falar de universidade. Por quê? Porque a minha área específica é administração universitária. Vocês vejam o seguinte, mais um exemplo da universidade. Uma pessoa, para ser reitor de uma universidade, ele não precisa ser administrador formado em administração, não. Ele precisa ter um pouco de conhecimento técnico em administração e bom senso para nomear uma equipe competente, treiná-la para que alcance os objetivos que ele determina. O que nós vemos em muitas universidades hoje é que são convidados para administrar determinadas pessoas que são excelentes cientistas, excelentes profissionais, e que no fim se transformam em péssimos administradores. Por quê? Porque eles não foram preparados para isso. Eles são cientistas, eles não são administradores. Por que grande parte dos hospitais vivem com dificuldades financeiras? Porque colocam um médico para administrar o hospital. Não tem problema nenhum médico administrar o hospital, desde que ele tenha conhecimento de administração. Se ele não tiver, ele não vai entender a dinâmica administrativa da gestão e aí ele não vai conseguir gerenciar aqueles recursos em prol do objetivo do hospital. O mesmo ocorre em todas as outras instituições. Então, para ser administrador, precisa ser formado em administração. Todos que são formados para uma administração profissional, obviamente que têm maior sucesso. Mas para administrar igual vocês administram a vida sua, as coisas particulares suas, não precisa ser formado em administração, precisa definir objetivos e seguir os caminhos corretos para alcançar esses objetivos. Basicamente é isso. Muita gente levanta cedinho quando acorda, sai da cama e sai por aí, sem saber o que vai fazer. Eu tenho que dar aula, eu tenho que assistir aula, sem rumo. No fim do dia está extremamente cansado e não sabe nem o que fez. Por que 1 minuto após você acordar, você não planeja seu dia? Olha, hoje eu tenho que ir à aula a tal hora, eu tenho que almoçar a tal hora, eu tenho que fazer tal coisa. No fim do dia, se você cumpriu aquilo ali, você vai estar muito menos cansado e vai ter produzido muito mais. Não se esqueça de incluir ali quem gosta, um pouquinho de tempo para namorar. Isso é muito bom. Isso também alivia as atividades dos estresses, tá certo? As relações com outras pessoas. Nós relacionamos todo dia com tantas pessoas, por que menosprezar as pessoas? Então, o que adoece nas organizações é essa inter-relação mal estruturada, mal realizada. A comunicação, às vezes, na organização, ela é terrível, tá certo? O chefe quer mostrar que ele tem poder, então ele quer mandar, dar ordens para os seus subordinados numa linguagem que eles não entendem.
Adiantaria eu estar falando, tendo essa conversa com vocês aqui agora, se eu estivesse falando em alemão, em outro idioma que nem todo mundo aqui entende, não é o caso, mas adiantaria? As pessoas iam entender? Não. Você dá ordem para os seus chefes, para o seu subordinado, você tem que tentar fazer isso da forma mais clara e mais simplificada possível para que ele possa atender e alcançar o objetivo, que esse é o fundamento da chefia, alcançar objetivos. E principalmente ensiná-lo, treiná-lo. Normalmente no Brasil, as pessoas não são treinadas, elas são adestradas. Você contrata uma funcionária para trabalhar na empresa, ou no seu escritório, ou mesmo na universidade, num gabinete, num departamento. O chefe vira para ela e fala assim: quando as pessoas chegarem aqui, você atenda bem. Ali tem os telefones das pessoas, e vai embora e deixa ela lá. Se ela tiver uma bola de cristal, e souber o que é atender bem para você, ela vai sobreviver na organização. Se ela não tiver, ela vai ser mandada embora daí que passar o período probatório. O que é atender bem? É mostrar onde que tem uma cadeira, é servir um café, mostrar um banheiro, dar bom dia, sorrir. O que é atender bem? Se você não disser o que é atender bem, como é que ela vai adivinhar o que é atender bem? As maiores empresas hoje, quando contratam um funcionário, mostram para eles toda a estrutura da empresa, eles visitam os órgãos da empresa até chegar na área que o funcionário vai trabalhar. Mostram tudo que a empresa produz, o que ela fabrica, para que ele tenha uma visão global do que seu serviço representa para a empresa como um todo. As universidades, muitas vezes, contratam um professor, coloca no seu departamento, você vai dar aula dessa disciplina. E aí? O que é aquela universidade para a pessoa? Mostre para ela o departamento, apresente para os colegas do departamento, na verdade, mostre o elenco das disciplinas do departamento, mostre para eles o regimento e os estatutos da universidade, leve em outros departamentos, se possível, para conhecer, né? Mostrar aquele ali, o reitor da universidade, ó, esses são os pró-reitores, esses são os diretores de centro. Ele tem que saber quem são as autoridades que realmente dirigem a instituição, para que ele possa até mesmo relacionar com eles de uma forma adequada. Agora não, coloca de vida, essa sala é sua, você vai dar aula de não sei o que lá. E aí? Então o indivíduo fica muito limitado em entender o objetivo daquela instituição. Não é verdade? Então é preciso, fundamentalmente, treinar as pessoas, não adestrar. A gente adestra um cachorro, um ser humano não, é ser humano. O que é de mais importante na organização? Qualquer instituição. É o capital financeiro? São as estruturas? São as máquinas e equipamentos? São os clientes? Tudo isso é importante, mas o que é de mais importante é o ser humano. É aquele que corporifica a organização. Quando você compra um carro, por exemplo, você conhece o presidente da empresa? Não. Você conhece o vendedor e o chefe da oficina. Então, o que é aquela empresa para você? São essas pessoas. Isso aí, alguns autores já falam sobre isso. Então, olha só, essas pessoas têm que estar preparadas para te atender bem. Atenda bem. Atenda bem o cliente para que ele volte. Não é verdade? Eu tenho um hábito de comprar sempre nos mesmos lugares, cortar cabelo no mesmo lugar, fazer essas coisas. Se eu chego num lugar e eu sou mal atendido, sabe o que eu faço? Eu não volto lá mais. O Dr. Edward Deming, da Universidade de Harvard, ele fala de um aspecto que é muito pouco pesquisado, quase não é pesquisado, que são os dados invisíveis, que é o efeito multiplicador de um cliente insatisfeito. Quando um indivíduo é mal atendido, ou seja, numa universidade, eu conheço aluno de universidade que chegou na universidade, saindo de casa pela primeira vez, daí 3 meses desesperou porque não conseguia relacionar bem, esse tipo de coisa, não tinha assistência devida e voltou para casa. O mesmo acontece numa empresa. Uma pessoa não é bem atendida, sabe o que ela faz? Ela vai defender os seus amigos, os seus parentes, a sua família. Então ela tira 10, 12 clientes de lá. Compra lá não, eles te atendem mal. Agora, se ele é bem atendido, ele leva 2, 3. Então esse efeito multiplicador do cliente insatisfeito, você tem que entender isso também numa sala de aula. Os alunos insatisfeitos com os professores, na hora de uma avaliação,
Muitos não avaliam. Você sabe que essas avaliações, muitas vezes, quando elas não são levadas adiante, elas não servem para nada. Elas só serviriam se elas fossem analisadas e dessem o retorno para o professor, pelo menos. Aqui, olha, essas são suas avaliações. Verifica aí se todos estão satisfeitos, ou a maioria. Todos não vão estar satisfeitos, né? Claro que não. Mas se a maioria está, o que você precisa melhorar, ou se você é para manter do jeito que está. Toda avaliação que se faz, se ela não tiver retorno, ela não vale nada. É como você corrige uma prova do aluno. Se você não mostrar para ele onde que ele errou, onde ele acertou, você não precisa mostrar que ele já sabe, né? Está lá a nota. Mas se você não mostrar onde ele errou, aquilo serve para quê? Para nada, porque ele não vai saber o que ele tem que estudar mais para corrigir. Então, a avaliação só serve se ela tiver retorno. É como diz o Dr. Denning, dos dados invisíveis. A avaliação de desempenho que é feita anualmente dos funcionários, sem dar um retorno para eles, não vale nada. Quando se fala de motivação e satisfação, é muito importante ter o seguinte dado. Fatores de motivação nem sempre são fatores de satisfação. Veja um exemplo. Salário. Salário é fator de quê? Motivação. Quando o indivíduo ganha mais, ele se sente motivado para produzir mais. Durante um curto período de tempo, ele se sente satisfeito, porque ele atende mais às suas necessidades, né, de conforto e suas necessidades. Mas daí pouco tempo ele quer ganhar mais, porque o ser humano é eterno insatisfeito, ele sempre quer mais. Então, salário não é fator de satisfação, é de insatisfação. Ele é de motivação. Então, nem todos os fatores de motivação são de satisfação. Tratar bem, elogiar, tudo isso é fator de motivação. Então não custa. Por que quando um aluno seu faz um trabalho mal feito, tal coisa, você chega perto dele, mas esse trabalho aqui não está bem feito, e critica. Mas quando ele faz um bem feito, você não chega perto dele e fala, parabéns, mas que trabalho fantástico. O mesmo com o funcionário. A gente elogia muito pouco e a gente pune muito. Eu vejo nas universidades, por exemplo, quando o professor tem, às vezes, algumas delas, 25 anos de serviço prestado e na área de ensino, pesquisa, extensão e administração, ele recebe uma medalha pelos bons serviços prestados ao longo da sua vida acadêmica. O funcionário também, uma vez na vida profissional, na hora que ele está indo embora. Por que ele não recebeu isso logo lá para o meio, o início do trabalho dele, para que ele tivesse mais motivação para produzir mais durante a vida inteira e incentivar os outros a fazer? Alunos, por exemplo, tem universidades que quando o aluno forma e ele tirou as melhores notas da turma, ele recebe uma medalha. Na hora de ir embora, e ó, tchau. E ele vai para o mercado de trabalho com essa medalha. Se ele tivesse recebido isso durante o período acadêmico, ele teria sido motivado a produzir mais e os colegas dele também. Então nós motivamos muito pouco, nós premiamos muito pouco e punimos muito. Até para punir tem uma forma de chamar a atenção do funcionário. As pessoas às vezes fazem isso errado. Você chega perto de um funcionário que trabalha 20 anos com você, ou alguém que já trabalha na sua instituição há muito tempo, um professor, aí em determinado momento ele está com algum problema pessoal e não consegue produzir adequadamente. Aí o chefe chama o indivíduo na vista dos outros e fala com ele, poxa, mas você não está sendo aquele professor que você era mais, aquele funcionário que você era mais. Então, você tem que prestar mais atenção, porque isso aqui não vai bem para a nossa instituição. Isso é um crime que você comete contra o ser humano. A gente não chama a atenção das pessoas na frente dos outros, não. Se você quiser elogiar, elogia na frente de todo mundo. Mas se você quer punir, chama isoladamente e fala, olha, você, poxa, fez isso aqui que não é correto, você sempre foi um excelente professor, um excelente funcionário, mas essas coisas que estão acontecendo agora, você está com algum problema? Eu gostaria até de te ajudar, mas eu tenho certeza que você vai melhorar. Primeiro você mostra o defeito, depois você elogia e sai de perto da pessoa, ela fica com essa sensação boa de que você vai melhorar, eu confio em você. O mesmo com o aluno, o mesmo na empresa, o mesmo com o professor. Agora a gente faz o contrário, você primeiro elogia, depois pune, aí ele sai pensando, poxa, o que foi que eu fiz de errado? Sabe qual é o maior pecado que você comete contra o ser humano? É não dar o porquê das coisas. Você vira para alguém e fala, olha, você vai ser demitido da empresa
e a empresa agora está com problema, não vai precisar de você mais. Poxa, mas eu trabalho aqui há tantos anos, mas o que foi que eu fiz? Deu por quê? Não, você não está produzindo como você deveria, você não está frequentando a instituição como você deveria. Dê o porquê ao ser humano. O ser humano precisa dos porquês. Se você não der o porquê ao indivíduo, você é um destruidor do capital humano da empresa. Trate as pessoas como ser humano. Você tem que ser humano, para tratar o ser humano. Está claro? Então é fundamental tratar bem as pessoas. Tratar bem as pessoas não é mérito, não é obrigação. Você é pessoa também. Muitas vezes as pessoas tratam mal é porque elas estão no lugar errado. Elas não estão trabalhando no lugar que elas escolheram para trabalhar. Elas não estão trabalhando com prazer. Ou não se treinaram para isso. Muita gente tem uma busca desenfreada pelo poder e não se prepara para ter o poder. Como é que você pode assumir um cargo que você não está preparado para ele? Possivelmente não vai dar certo. Você vai cometer coisas erradas e vai ter que perder seu cargo. Prepare-se antes. Se você acha que não está preparado para um cargo e foi convidado para ele, seja honesto. Fala, olha, eu preciso me preparar um pouco mais, futuramente, quem sabe, eu assumo esse cargo. Vai ser muito melhor para você do que fazer um punhado de bobagem numa coisa que você não está preparado. Então, essa busca pelo poder, essa sede de poder, poder é uma palavra doce, né? Por isso que muitas vezes alguém tem um ditado que diz, a pessoa embriagou com o néctar do poder. O sujeito candidato, um político, por exemplo, e ele quer eternizar no cargo, ele não é um imperador, ele não é um faraó. Como é que ele quer eternizar numa coisa que democraticamente não pertence a ele? Não é assim. O poder é para ser cumprido, para dar retorno à instituição e às pessoas que te colocaram nele. Tá certo? Então o poder não é seu. O poder é seu enquanto você está ocupando o cargo. Então, isso aí pertence à coletividade. É preciso saber que você está trabalhando para a coletividade, não para benefício próprio. Eu estou falando na área da delimitação dos sistemas, como diz Guerreiro Ramos, não vou entrar na área do é e sim do deve ser, senão nós ficaríamos aqui talvez dias, semanas, discutindo e caindo num tema que eu não quero entrar, que é a política atual, que é um tema desnecessário. Todo mundo está muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, tem o direito de avaliar como quiser, porque a cabeça de cada um é dele. Então, cada um avalia isso, e isso não vem fazer parte dessa palestra nesse momento. Pode ser que no futuramente eu seja convidado para falar sobre isso, terei o maior prazer de falar, mas não é o momento. Nesse momento, eu vim falar que essas inter-relações na organização, se não forem canalizadas para alcançar os objetivos organizacionais, levando de melhor o que o funcionário, o aluno, as pessoas têm para o alcance dos objetivos, os objetivos não serão atendidos. Então, adoecem pessoas nas organizações, estresse, depressão, muitas pessoas afastam da organização e isso é um prejuízo muito alto para elas, tá certo? Não é só doença de cair, machucar, cortar a mão, não é isso não, é doença psicológica, essa é a doença que traz os piores benefícios para a organização. Um funcionário atrasado, um funcionário que chega atrasado é que ele está com problema, um funcionário que começa a faltar ao trabalho, ele está com problema. É preciso que as chefias fiquem atentos a isso. Porque muitas vezes ele está fazendo isso, não é porque ele é vagabundo, porque ele não quer trabalhar, não. É porque ele está com um problema. As grandes empresas hoje, elas pagam psicólogos para atender os funcionários, para seguir os funcionários, para ver, seguir, eu quero dizer positivamente, seguir o caminho na empresa, para ver se a produtividade deles está caindo por algum motivo. Outras, as maiores ainda, elas mandam assistente social na casa do indivíduo para saber como a família dele está. Sua família está tendo algum problema, seus filhos vão bem na escola, contratam professores particulares para os filhos. Por quê? Porque o indivíduo que entra numa organização, numa instituição, pensando que está com um filho doente em casa e não tem condição de tratar dele, que sua família não está tendo a alimentação adequada, que sua família não está sendo bem assistida, como é que esse indivíduo vai produzir bem? Então, as grandes empresas do mundo hoje, elas dão assistência social à família dos indivíduos. Elas preocupam não é só com o bem-estar dele, mas pelo menos também da família.
Mas se não é possível preocupar com tudo isso, cuide comportamentalmente do seu funcionário. Nós, brasileiros, ouvimos pouco e falamos muito, não é verdade? Eu aprendi com meu pai, quando era pequeno, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Enquanto você fala uma vez, você ouve 2. Custa o chefe, o professor, ouvir o indivíduo, o funcionário, ouvir o seu aluno? Ele quer falar. Não é só você chegar lá, falar e não deixar ele falar. Ele quer ser ouvido. O funcionário muitas vezes tem problema, ele quer falar com o chefe, e o chefe não deixa ele falar. Ouça com vontade de ouvir. Muitas vezes eles têm ideias muito importantes. O aluno, muitas vezes, ele vai trazer coisas para você que vão ajudar nessa formação, nessa construção do conhecimento. Porque o conhecimento é uma troca. Não é só o professor que tem conhecimento, o aluno tem também. E é uma troca. Então isso é fundamental, ouvir. Ouvir é mais importante do que falar quando você quer conquistar pessoas para o mesmo objetivo. Outros pesquisadores já falavam isso. Temos que ouvir as pessoas, elas querem manifestar, querem pronunciar, querem falar. Quando elas falam, um pouco desse estresse organizacional, ele dilui. Então é fundamental tratar o ser humano como ser humano, dar valor às pessoas, respeitar as pessoas nas organizações, tratá-las educadamente se você quer ser tratado educadamente. Se você quer mostrar que é um ótimo chefe, quanto melhor você tratar seus funcionários, maior será o seu grau de demonstração da sua competência. Quanto mais estudo você tem, você fez doutorado, pós-doutorado, você tem que ter mais competência para tratar as pessoas que têm pouco conhecimento. Porque você tem que ter a obrigação de ter um espectro, uma abrangência maior do conhecimento para entender a limitação do outro. Como eu disse no início dessa nossa conversa, a proposta é apresentar as relações interpessoais que levam a doenças, né, dentro das organizações, dentro das instituições. Então, na realidade, é fundamental, falando das relações e das redes de relações que existem dentro das organizações, das instituições, lembrar que existe uma organização formal e uma informal. A organização formal é aquela que é conhecida por todos na organização. É o organograma da empresa, que tem todos os órgãos, cargos, tarefas muito bem definidos. Por exemplo, numa empresa tem o presidente, o diretor, o gerente, o chefe de serviço, de seção. Numa universidade, por exemplo, a estrutura formal é reitor, pró-reitores, reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretor de centro, chefe de departamento e assim sucessivamente, coordenador de cursos. Então, na realidade, essa é uma estrutura formal, que tem, claro, os objetivos muito claros, as atividades bem definidas e é conhecida por todos. Só que dentro dessa relação, dessa organização formal, existe uma organização informal, que ela decorre de relações de parentesco, amizade, afinidade entre os membros da organização formal. Então, uma pessoa de um órgão é amiga da outra ou é parente da outra. Então, existe várias relações aí que não são formais. E essa organização informal, ela precisa ser conhecida pela organização, porque ela tem objetivos. E os objetivos dela nem sempre são iguais aos objetivos da organização. Então, ela tem que ser conhecida com os objetivos conhecidos para que sejam canalizados para os objetivos da organização formal. E sim, a empresa, a instituição, a organização alcance seus objetivos. Tá certo? Como existe essa organização informal, ela tem comunicações informais, porque a comunicação da organização mesmo, ela é feita por escrito, por memorandos, por avisos e assim sucessivamente, né? E-mail, mais por processos, mas da organização informal ela é feita verbalmente. As pessoas conversam entre si no ambiente de trabalho e fora dele. Então elas criam determinadas situações que muitas vezes surgem até um fator muito perigoso
de destruir organizações, que é boato. Boato é um indivíduo ouve uma palavra, ouve uma pequena frase e transforma aquilo num parágrafo ou numa notícia, e é uma coisa que não é verdadeira, mas fruto da imaginação de quem quer criar. Tem gente que é especialista em fazer boato. Então o que é que ocorre é o seguinte: isso aí tem que ser conhecido, tem que ser resolvido. Certamente que há formas para fazer isso. Um exemplo que eu vou dar, que isso já aconteceu quando eu estava administrando uma organização, que uma pessoa chegou perto de mim e falou de outra. Às vezes as pessoas fazem isso com o intuito de ganhar sua confiança. E aí o que é que eu fiz para resolver o problema do boato? O boato você tem que matar ele na hora. Se você não matar ele na hora, ele vai lastrar pela empresa e vai criar grandes problemas. Então eu chamei o outro indivíduo, que era participante indiretamente, né, daquela situação, e esclareci a situação. Olha, esse aqui indivíduo está falando de você isso e isso, é verdade ou mentira? Esclareceu-se o fato, que não era verdade. Aí o que me contou o fato falou: você criou uma situação desagradável para mim, que ele vai virar meu inimigo. Eu falei: não, mas eu não estou aqui para preocupar com sua amizade ou inimizade com ele, não. Eu estou aqui para cuidar para que o trabalho seja cumprido e a organização alcance objetivos. Você está aqui para trabalhar, não é para fazer boato, não. Você volta para o seu trabalho e a partir de hoje você trate de trabalhar adequadamente, sem fazer boato. Porque aqui não é lugar de fazer isso, não. Aqui não é lugar de boato, não. Na verdade, as pessoas trabalham na organização para alcançar objetivos organizacionais. E a empresa, obviamente, contribui e volta seus esforços para que as pessoas também alcancem seus objetivos. Tem gente que usa a estrutura da empresa, por exemplo, para fazer coisas pessoais. Por exemplo, fazer compras pela internet, né? Às vezes usa isso para bater papo na internet. Situação como essa, nós resolvemos na organização colocando alguma coisa, uma mensagem que sai no computador do indivíduo dizendo o seguinte: quando ele entra num site desse, volte para o seu trabalho. Você não está contribuindo para o desenvolvimento da empresa. É simples, não precisa brigar com o indivíduo. Agora, é importante lembrar também que você coloca essas coisas, chama a atenção dos funcionários, mas você também deve proporcionar aos indivíduos condições para que eles se sintam bem e sintam valorizados na empresa. Da mesma forma que nós colocamos isso, nós também contratamos uma psicóloga que fazia reuniões com todo o grupo, periodicamente. Os indivíduos que tinham problemas maiores, havia atendimento personalizado. Contratamos uma massagista que uma vez por semana ela fazia uma massagem em cada funcionário durante meia hora. Tinha um horário adequado do café na parte da manhã e na parte da tarde para eles se reunirem, conversarem durante um curto período de tempo. Não é café com café, não. Café com alguma coisa que pudesse, né, satisfazer, porque o indivíduo ficar 4 horas na empresa sem levantar para tomar um cafezinho é muito desagradável. Isso chama investimento. Muitos pensam que é custo, e é investimento. O indivíduo conversa com o outro ali, troca informações. Para as moças, por exemplo, que gostariam de, fora do expediente, à noite ou final de semana, era contratado e alugado uma quadra de esportes para jogarem vôlei, praticar esporte, para os rapazes, futebol, ou o que eles gostariam de fazer. Então, na realidade, você tem que ter esse atendimento pessoal também, que é o lado humano da organização. Então, você está incentivando também praticar esporte e até para dificultar o estresse organizacional, porque ele tem outras atividades para fazer. Então, é importante lembrar que o indivíduo é o que há de mais valioso para a empresa, fazer com que ele seja treinado, especializado para que produza bem, seja valorizado, seja premiado, que seja dado a ele as condições adequadas de trabalho, que seja dado também as condições físicas de praticar algum exercício, alguma coisa, e que assim você vai ter uma produtividade muito maior. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui, dizer que a minha área é a administração universitária, mais especificamente, ainda que eu tenha feito doutorado em filosofia também, administração, e que eu volto meus
estudos, minhas pesquisas para comprometimento organizacional, para cultura organizacional e para estruturas e tudo voltado à organização, à administração. E quero agradecer, então, a professora Amanda, Maria Sena Reis, a coordenação do evento, e estou à disposição para quando for necessário fazer mais algum esclarecimento ou abordar algum assunto que seja de interesse de vocês. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.